Olá, queridos, graça e paz, é um privilégio chegar até você e compartilhar uma palavra. No dia de hoje eu queria dividir contigo algo muito especial que o nosso coração tem meditado e buscado compreender nas Escrituras. Nos últimos dias, nós percebemos que ao longo da pandemia e de todo o processo que a humanidade passa, pelas incertezas, inseguranças, a mentalidade das pessoas foi, de certa forma, afetada. E então nós estamos percebendo pessoas que estão com os seus pensamentos desorganizados. A minha proposta com esse vídeo hoje é dividir com você algo nas Escrituras que possa nos ajudar a reorganizar os nossos pensamentos. Eu queria que você viesse comigo para a gente ter um texto, um ponto de partida, que é Lucas capítulo 8, verso de número 27. O texto diz assim: Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade, e fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Era um homem que estava completamente perturbado por uma ação demoníaca, por uma manifestação de demônios em sua vida. Este homem vai dar 3 sinais muito claros de opressão, de dominação na sua mente por uma força espiritual da maldade. Ou seja, ele vai dar sinais de que ele está mentalmente perturbado por obras espirituais da maldade. E os 3 sinais são bem claros. O primeiro é que é uma condição permanente. Não é um dia que ele acordou perturbado, um dia que ele acordou nervoso, irritado. Não. Era uma condição permanente. Escreva aí agora, por favor, esse primeiro ponto, uma condição permanente, ou seja, alguém que constantemente vive esta perturbação, esse tormento na mente. Pode ser que um dia ou outro, um de nós acorde, como dizem por aí, com o pé esquerdo. Pode ser que um dia ou outro, algum de nós acordemos irritadiços, e isso faz parte da própria natureza humana. Mas você vai perceber que neste caso, o que denunciava uma dominação espiritual, uma perturbação da mente por uma força espiritual da maldade, era uma condição permanente. Segundo, anote isso, não apenas era uma condição permanente, mas criava nele uma distorção moral. Não era uma pessoa que cometia erros ou falhas, mas que assumira uma distorção da sua moral, da sua consciência constante. Veja que era uma condição permanente, uma distorção moral, e um terceiro elemento para a gente analisar, que era uma ruptura, um rompimento da vida em sociedade, da vida em comunidade. Então esse homem era um homem que vivia gritando, era um homem violento, era um homem que corria nu pela cidade, era um homem que já não conseguia mais conviver em casa alguma, não conseguia mais conviver com pessoas, e por isso ele partia para viver em cemitérios, em sepulcros, em lugares isolados. Ele tinha uma condição permanente, ele tinha uma ruptura moral e ele tinha um rompimento social. Essas 3 coisas de forma permanente mostram que aquele homem estava vivendo uma perturbação da mente, e isso era fruto da presença de espíritos malignos, da opressão de espíritos malignos. Muitas vezes, querido, deixe-me compartilhar um segredo com você. O diabo gosta dos extremos. Escreva isso agora. O diabo gosta dos extremos. O diabo gosta dos extremos. O diabo gosta de 2 coisas. Então vou te falar o jeito que o diabo gosta. O diabo gosta quando ele é subestimado. O diabo gosta quando ele é subestimado. Escreva essa palavra, subestimado. Como assim?
O diabo gosta quando você o ignora, quando você acha que ele não tem nenhuma iniciativa, nenhuma atividade, nenhuma ação. O diabo gosta quando ele é subestimado. Quando você diz, o diabo não pode, o diabo não faz, nem tudo é diabo, nem tudo é demônio, isso é crendice, isso é bobagem, isso é exagero. E o diabo é subestimado, então as pessoas não o consideram. Mas o diabo também gosta e se aproveita do extremo oposto. Escreva uma outra palavra aqui para nós, por favor. Superestimado. Superestimado. Então nós temos duas palavras aqui. Estão comigo? Vamos lá? Subestimado, quando a gente ignora, e superestimado, quando a gente coloca uma lente de aumento e dá a ele mais poder, dá a ele mais força do que de fato ele tem. Então, se ao mesmo tempo existem pessoas que ignoram completamente o diabo, ele diz, legal, faz de conta que eu não existo mesmo e eu fico em paz. Também tem pessoas no outro extremo que superestimam, colocam uma lente de aumento e tudo atribuem ao diabo e o empoderam. E ele diz, legal, gosto assim, fiquem com medo, sejam assustados, vivam oprimidos. Queridos, muitas pessoas nesse momento que me assistem agora, tem convivido com pessoas que estão sob opressão demoníaca. Sim, alguns têm errado por subestimar, outros têm errado por o superestimar. A minha visão nesse momento é trazer para você um equilíbrio para que a gente possa introduzir aí agora na sua casa, no seu convívio familiar, no seu ambiente de trabalho, uma visão de libertação que possa libertar a mente dos cativos, para que eles possam experimentar liberdade. Liberdade em Deus, liberdade em Jesus. Lembre que o mesmo livro que afirma sobre Deus, seu Filho e o Espírito Santo, é também o mesmo livro que ensina sobre o diabo, Satanás e seus demônios. O mesmo livro que apresenta o reino de Deus é o mesmo livro que apresenta o reino das trevas. Ou seja, nós consideramos o reino de Deus, mas dizemos, não, o reino das trevas não. Nós consideramos a existência de Deus pela Bíblia, mas ignoramos a existência diabólica. E o que eu vim ministrar ao seu coração nesse exato momento é que Deus quer tocar você para que haja liberdade. Liberdade. Quantos podem dizer amém? Olha só, no verso de número 29, qual a atitude de Jesus? Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes, olha só, ele tinha se apoderado dele. Veja que aquela pessoa que agora tinha sua mente perturbada, ela não tinha mais um fruto do espírito que é o domínio próprio. Aquele homem não dominava a si mesmo, ele era uma pessoa dominada. A Bíblia diz que um homem que não pode conter o seu espírito, isso está em Provérbios, ouça, um homem que não pode conter o seu espírito, ele é como uma cidade sem muros. Escreva isso, um homem que não pode conter o seu espírito é como uma cidade sem muros. Eu quero que você lembre que na antiguidade, quando uma cidade era construída, uma das coisas mais importantes para essa cidade era o muro, a sua preservação, a sua segurança. As primeiras cidades, e quando as cidades começam a surgir na cultura humana, na humanidade, na história da humanidade, elas vão criando muros ao seu redor para proteger o que está dentro, evitar o que está fora. E ele diz assim, um homem que não consegue conter o seu espírito, ele é como cidade sem muros. Ou seja, ele é facilmente atacado, roubado, acessado, destruído, ferido. Por isso eu estou te dizendo hoje que uma das características da dominação espiritual é quando esta pessoa já não tem mais domínio sobre si mesmo, ela responde nos impulsos, ela é dominada, ela é possuída pelos sentimentos que muitas vezes são instigados, aflorados por uma obra espiritual maligna. É por isso que a igreja de hoje,
Muitas vezes vai nominando as coisas como doenças mentais, problemas psicoemocionais, mas muitas vezes isso é potencializado por uma opressão diabólica. Estão comigo? Então vamos lá. Esse homem era totalmente dominado, ações negativas são potencializadas a um nível sobrenatural. E aí é onde começa a nossa preocupação, porque a ação que havia sobre ele não era apenas natural, era uma ação que se manifestava em questões naturais, só que potencializadas a um nível sobrenatural. Como assim? O texto é claro. Diz que uma vez que ele era atado com cadeias, ele as quebrava. Diz que uma vez que se ajuntavam homens fortes para dominar, ele espancava estes homens fortes, ou seja, ele era dominado por uma força sobrenatural, que muitas vezes, dominando ele, o levava a isso que nós falamos, a essa constante perturbação, a uma vida moral comprometida e uma ruptura com a vida social. Tudo isso potencializado por uma opressão espiritual. Agora veja o que acontece quando Jesus chega. Observe o texto, se você pode, consulte sua Bíblia, quem sabe. Lucas 8, verso de número 35. Lucas 8, verso de número 35. E o povo foi ver o que havia acontecido. Depois que Jesus intervém, vamos lá. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Por favor, grife isso, em perfeito juízo. É uma nova postura na mente. É uma nova postura de entendimento. O que eles estão ali vendo? Eles estão vendo um homem agora com uma mente sã. Um homem controlado, equilibrado, com seus desejos, paixões e sentimentos controlados, administrados. Uma palavra muito boa, lúcido. Lúcido. Ah, fulano está com a mente lúcida. Ah, ele é um homem lúcido, ela é uma mulher lúcida, a mente está lúcida. De onde vem a palavra lúcido? É porque a luz, então antes a mente que estava envolta em sombras e trevas, agora por meio da intervenção do Cristo, do Salvador, ela está com uma mente lúcida, iluminada, a luz sobre sua mente. A luz sobre os seus pensamentos. É mais ou menos assim, olha, se eu me afasto da luz, olha o que vai acontecendo aí, as sombras começam a tomar conta, tudo fica sombrio. Por quê? Porque eu me afastei da luz. Mas à medida em que eu me aproximo da luz, olha a mudança, à medida em que eu me aproximo da luz, tudo ganha clareza, nitidez, contorno, é aperfeiçoado. Esse homem agora é encontrado então controlado, seus desejos e paixões sob controle, administrados, porque a sua mente agora está lúcida. Por quê? Ele está sob a influência da luz que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então, quando vamos a Jesus, então a sua luz começa a incidir sobre nós, e então nossa mente é transformada. Essa influência de Jesus na mente que transforma o homem. Essa influência de Jesus no homem que transforma a sua mente. A verdade do Evangelho é que somos transformados por Jesus. Por isso a Bíblia nos ensina a termos uma mente iluminada por Ele.
Eu queria colocar para você o contraste entre ter uma mente que recebe a luz de Deus e ter uma mente que recebe uma luz, entre aspas, do mundo. Existem dois tipos de sabedoria e nós precisamos discernir sobre elas. Anote isso agora, é importante. Vamos entrar em outro campo, o campo da sabedoria. Existe a sabedoria de Deus e existe a sabedoria do mundo. Como é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5, a Bíblia diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus é doador de sabedoria. Mas a Bíblia também faz o alerta em Tiago, capítulo 3, verso de número 15, eu queria que você observasse comigo. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, ou seja, existe um outro tipo de sabedoria que não é celeste, mas é terrena. Então a gente precisa ter a busca por sabedoria, por iluminar a nossa mente, ela precisa ter o discernimento. Existe uma sabedoria que é de Deus e existe uma sabedoria que não é de Deus. Existe uma sabedoria que é espiritual e existe uma sabedoria que é demoníaca. Muitas pessoas estão sendo conduzidas por uma sabedoria demoníaca, achando que estão tendo suas mentes iluminadas, mas isso está criando uma opressão, uma dominação, um governo de uma mentalidade que não está debaixo dos princípios divinos. É só você observar o texto, Tiago capítulo 3, verso de número 15, diz assim: esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, quais são as características de uma mente que é iluminada pela sabedoria do alto? Vamos lá. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Vou ler de novo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Uau! Portanto, o que nós devemos rejeitar? Devemos rejeitar toda intelectualidade corrompida, toda racionalidade carnal e toda sabedoria diabólica, que muitas vezes domina a nossa vida, através das influências e da comunicação que somos expostos todos os dias. Então existe dois tipos de sabedoria, uma terrena, outra celestial, uma é do Espírito e a outra dos demônios, uma de Deus, outra do inferno. O que nós precisamos então é romper com essa formatação da mente, que constantemente nos assedia todos os dias, através das influências às quais nós estamos expostos. E o que nós precisamos é preencher-nos com a sabedoria de Deus. Preencher-nos com a sabedoria de Jesus. Romanos capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Percebe que o culto oferece uma influência sobre a nossa racionalidade. Percebe que enquanto estamos cultuando, estamos sendo transformados. Anote isso aqui, é muito importante. Enquanto estamos cultuando, estamos sendo transformados. Cultuar é admirar, cultuar é observar, cultuar é contemplar. Quando lemos o Salmo de número 115, ele vai deixar bem claro que aquele que adora um ídolo, a adoração transforma o adorador semelhante ao objeto adorado. É por isso que a nossa prática de culto vai influenciar a nossa mente, transformar a nossa vida e nos moldar. Nossa prática de culto, ela nos molda. Por quê? Porque todo culto é uma contemplação.
Se eu cultuo demais a vida de um determinado artista, de uma personalidade, o que começa a acontecer? Aquela personalidade começa a incidir uma influência sobre mim e logo eu começo a me tornar semelhante a ele, na maneira de falar, agir, pensar e se mover. Nos dias de hoje, nós temos gastado tempo de contemplação com celebridades, influenciadores, que acabam trazendo o seu modelo sobre a nossa vida, e é por isso que nós precisamos exercitar a nossa vida no culto a Deus, porque no culto a Deus, um culto racional a Deus, vai nos levar a uma contemplação de Deus. E olha o que a Bíblia vai dizer então no verso de número 2, e então você não vai se amoldar ao padrão deste mundo, mas vai transformar-se pela renovação da sua mente. Mas vai transformar-se pela renovação da sua mente. E aí você vai ali descobrir a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! A prevenção, então, contra o padrão do mundo é o culto. O culto é a contemplação. Quanto mais eu cultuo a Jesus, mais eu contemplo. Quanto mais eu contemplo, mais a sua influência incide sobre mim. E então, o que eu quero te dizer é que o culto não é apenas a celebração da igreja, no templo, com as milhares de pessoas. Não apenas isso. Mas a nossa prática de culto deve ser diária na leitura da Bíblia, no período de oração, em algum momento de adoração, porque quanto mais eu contemplo, mais sua influência incide sobre mim e mais minha mente é renovada. O culto renova a mente. Escreva isso, por favor. O culto renova a mente. E porque o culto renova a mente, o culto tem um outro segredo. Ele também tira o homem do centro e coloca Deus ao centro. E quando Deus é o centro, sua influência se torna ainda mais poderosa em nossa vida. Ele passa a ser o ponto central da nossa vida, ou seja, tudo se refere a Ele. Então, quanto mais o homem cultua a si próprio, mais insatisfação é criada e mais longe ele vai nessa busca. Mas quanto mais o homem se dedica ao culto de Deus, mais ele é preenchido, mais ele é consolado, mais ele é transformado. É a mentalidade que vamos assimilando que vai nos preparando para o propósito da vida. Então nós começamos com um homem com a mente perturbada por demônios, passamos pelo entendimento de que nossa mente é constantemente influenciada pelo ambiente, pelo mundo que vivemos, e estamos agora nos desafiando a buscar uma influência no culto, na contemplação, no constante culto a Deus, para que a sua mente, a sua sabedoria, o seu espírito nos formate. E à medida em que eu aprofundo nisso, e aí eu vou descobrir o meu propósito e vou ser potencializado para ele, porque tudo que eu sou nasce em Deus. Uau! Porque uma vez que eu começo a meditar a respeito das coisas dele, aleluia, eu vou sendo alinhado para o sucesso, para o êxito. Josué, capítulo de número 1, verso de número 8, a Bíblia diz assim, vamos lá. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Percebe? Influência constante da leitura, influência constante da verdade, influência constante do princípio sobre a nossa vida. Para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Um modelo de vida baseado em uma sabedoria provinda de Deus, uma mente restaurada e fortalecida através dele. Diga glória a Deus, por favor. Só então, o que a Bíblia diz? Só então os seus caminhos prosperarão e você terá sucesso. Percebe que nós saímos de um completo fracasso, passamos por um tempo de renovação da mente, para agora nos tornarmos efetivos na vida. Guarde esse processo, por favor, saindo do fracasso, passando pela renovação da mente, para se tornar efetivo na vida. Repita comigo, saindo do fracasso, passando pelo processo de renovação da mente, para se tornar efetivo na vida. Uau!
É esse o Espírito que Deus deseja compartilhar comigo e compartilhar com você. Quantos podem dizer amém? É esse o Espírito. Uma mentalidade formada em Deus será alinhada para o sucesso. Quem crê nisso? Vamos avançar. Romanos capítulo de número 15, verso de número 4, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos nossa esperança. Esse texto está dizendo para nós agora que há consolo e que há equilíbrio emocional, ou seja, a esperança, que é um bálsamo da alma, parte deste livro. Então, à medida em que a vida confusa, opressiva deste mundo acontece, eu encontro nas Escrituras o equilíbrio, a esperança necessária para continuar vivendo de maneira saudável emocionalmente. Quantos podem dizer amém a isso? Aleluia! Aleluia! O que eu quero te dizer é que a leitura deste livro vai moldar a sua mente com mais esperança. A leitura deste livro vai moldar a sua mente com mais sabedoria. Cultuar a Deus, ouvir a sua palavra, vai organizar seus pensamentos de maneira que você esteja equilibrado, capacitado e empoderado para viver plenamente o teu propósito. Então guarde o processo, mais uma vez eu repito, saímos de um homem mentalmente perturbado, passamos por um processo de restauração da mente e encontramos verdadeiro sucesso e efetividade em uma mente dominada por esperança, por confiança, em uma vida equilibrada e saudável. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e vai ajudar você em um processo de libertação espiritual, de restauração da mente, de encontro de paz e equilíbrio por meio do culto e da contemplação a Deus. A renovação da mente de muitas pessoas que ao longo desse período que nós estamos vivendo passaram a ter sua mente totalmente perturbada. E eu oro agora em nome de Jesus para que você agora aí onde está receba libertação. E em Cristo Jesus a exposição da palavra incendeie o seu coração e dentro de você brote esperança. Seja cheio de Deus, em nome de Jesus. Tenho certeza que esse breve estudo das Escrituras abençoou você e sua família. Vou te pedir um favor. Primeiro, por favor, curta este vídeo. Curta esse vídeo, você nos apoia bastante. Inscreva-se no canal para que você seja sempre avisado quando colocarmos alguma coisa nova. E compartilhe com alguém, porque eu sei que isso vai ser um impacto na vida de alguém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.